Vigilância ativa para pacientes com câncer de próstata. Quais as principais desvantagens de se fazer esse tipo de acompanhamento nos homens com câncer de próstata? Eu sou José Vettorazzo, sou médico urologista em São Paulo e nesse vídeo eu quero comentar sobre as desvantagens, as principais desvantagens relacionadas à vigilância ativa para homens com câncer de próstata. A vigilância ativa é uma estratégia muito interessante de acompanhamento para pacientes com câncer de próstata que são diagnosticados com aquela doença de baixo risco, uma doença inicial localizada na próstata, que a gente sabe que dentro de alguns critérios, que eu já comentei em um outro vídeo que você pode assistir acessando aqui acima, são critérios que fazem com que a gente saiba que esses pacientes têm um risco muito pequeno de terem complicações, de terem evoluções ruins dessa doença no intervalo de tempo que segue após o diagnóstico. Até aqui, tudo bem, a ideia é ótima, a gente evita tratamento desnecessário em pacientes com uma doença de baixo risco, poupando esses pacientes de possíveis efeitos colaterais, como por exemplo, efeitos relacionados à cirurgia, que em alguns casos pode levar o homem a ter incontinência urinária, pode prejudicar muito a ereção de um homem, ou efeitos relacionados à radioterapia, que também pode impactar no controle da urina, na qualidade das ereções, levar a irritações de bexiga e do intestino, que pode ter sangramento, pode prejudicar muito a qualidade de vida dos pacientes. Então a ideia é muito boa, a gente quer evitar tratamentos invasivos em pacientes que não precisam de nenhum tratamento porque têm uma doença com risco muito baixo. Mas como tudo, a gente sabe que tem algumas desvantagens relacionadas a esses acompanhamentos, a esses protocolos de vigilância ativa. Por exemplo, analisando as séries de casos de pacientes em protocolos de vigilância ativa, a gente sabe que mais ou menos no intervalo de 10 anos, entre 30% a 50% dos homens vão precisar interromper esse acompanhamento para fazer algum tipo de tratamento. Para alguns pacientes, um percentual, um risco de 50% de interromper um tratamento nesse intervalo é um risco alto, então não vale a pena deixar para depois ao tratamento que ele pode fazer agora para se livrar do câncer na próstata. Outro possível problema é você pegar um paciente que está bem de saúde, que recebeu o diagnóstico de um câncer de próstata inicial, pequeno, que seria tecnicamente uma cirurgia de retirada da próstata mais fácil, e não tratar ele nesse momento para tratar ele daqui a alguns anos. Provavelmente, já que 30% a 50% dos pacientes precisam de alguma intervenção, você possivelmente trataria esse paciente dentro de alguns anos. Quem sabe como vai estar o grau, como é que vai estar a saúde desse homem lá na frente. Alguns pacientes podem evoluir com complicações ao longo desses anos. E aí muitos pacientes me perguntam, por que eu vou deixar para tratar isso lá na frente se eu estou bem agora, se eu sou mais novo, se eu estou saudável, se minha pressão está controlada, se eu tenho um porte físico bom? Por que eu vou deixar para depois isso se eu posso tratar agora e resolver esse problema? Então, uma eventual cirurgia no futuro pode representar um risco cirúrgico um pouco mais elevado quando a gente compara com um paciente muitas vezes saudável no momento do diagnóstico. Deixar o tratamento para depois pode então ser uma desvantagem associada aos protocolos de vigilância ativa. Outra desvantagem que pode ser associada a esse tipo de acompanhamento é a necessidade recorrente que os pacientes têm de fazer exame. Por exemplo, o paciente que está em protocolo de vigilância ativa, como a gente já viu em outros vídeos, ele precisa fazer exames de PSA, precisa fazer exames de toque retal, precisa fazer ressonância, precisa fazer biópsias de próstata. Até a parte do PSA, da consulta com toque retal, ok, tudo bem para a maioria dos pacientes. O problema começa quando a gente pede ressonância todo ano, quando começa a precisar repetir as biópsias. Muitos pacientes não gostam, não querem fazer esse tipo de exame, então é uma desvantagem precisar ficar fazendo esse acompanhamento periódico, porque muitas vezes isso é difícil, ou porque o paciente não quer, ou porque ele não tem mais o plano de saúde onde ele fazia o acompanhamento, ou ele mora muito longe da cidade onde tem urologista, tem dificuldade em fazer os exames. Então essa necessidade de um acompanhamento com uma frequência maior é uma desvantagem associada ao acompanhamento, à vigilância ativa. Quarta desvantagem que a gente pode citar relacionada aos protocolos de vigilância ativa
é que com alguma frequência os pacientes desenvolvem uma sensação de ansiedade relacionada ao fato deles terem o diagnóstico de um câncer de próstata que, em tese, ele não está recebendo nenhum tratamento. Por que ele não está recebendo tratamento? Porque a gente sabe que é uma doença de baixo risco, que esse paciente tem um risco muito pequeno de evoluir para alguma complicação de uma hora para outra. Então a gente não trata neste momento. Mas o paciente fica ansioso, pensando que ele tem outros sintomas que de repente estão relacionados ao problema na próstata. Por exemplo, apareceu uma dor nas costas. Alguns pacientes ficam muito preocupados pensando que a doença da próstata está avançando, que ela se espalhou. Então, para alguns homens, o fato de ter um câncer de próstata, mesmo eles sabendo que é inicial, que o risco é baixo, isso leva a um quadro de ansiedade que muitas vezes é uma desvantagem desse tratamento e é um dos motivos da gente interromper o acompanhamento. E por fim, a última desvantagem associada aos protocolos de vigilância ativa é o risco que a gente tem da doença espalhar, mesmo nesses casos de baixo risco. A gente vê que esse risco é muito pequeno, em torno de 0,5% na maioria das séries, na maioria das análises com grupos de pacientes que passaram por esse tipo de protocolo. Então, embora seja um número muito baixo, a gente sabe que não é zero, que não é impossível que isso aconteça. Então, acompanhar os pacientes nesses protocolos é muito seguro, como eu já comentei. A chance da gente ter problema é muito pequena, em torno de 0,5%, mas eventualmente pode acontecer da gente ter uma doença que, mesmo de baixo risco, se espalhou para linfonodos, para gânglios ali ao redor da próstata ou para ossos, causando uma doença metastática. Então, a possibilidade disso acontecer é uma desvantagem associada a esses protocolos. A gente tem vídeo sobre vantagens da vigilância ativa, agora tem esse outro vídeo sobre as desvantagens e tem outros vídeos também sobre o acompanhamento e detalhes maiores relacionados à vigilância ativa. Eu espero que essas informações te ajudem a entender melhor essa estratégia de acompanhamento para os casos iniciais, ajude você a conversar com o seu médico e a definir qual é a melhor estratégia para o seu caso. Se você quiser continuar conversando sobre esse assunto, deixe seu comentário aqui abaixo que a gente continua a conversa. Eu te vejo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!